Capítulo 1. A vigilância constante. Winston olha para a Teletela, que o observa sem piscar. O grande irmão está de olho em você. Londres é uma cidade sombria, onde até o pensamento é vigiado. Winston Smith trabalha no Ministério da Verdade, onde sua função é alterar registros históricos para que o partido nunca esteja errado. A Teletela o observa o tempo todo, captando cada movimento e expressão. Winston escreve um diário clandestino, sabendo que, se for descoberto, será sua sentença de morte. Ele anota suas reflexões sobre a opressão do partido e o desejo de liberdade, sentindo uma mistura de medo e excitação por desafiar, mesmo que em segredo, o regime. Capítulo 2. A paranoia e o medo. Winston passa pelos corredores do prédio, observando os vizinhos com desconfiança. As crianças brincam de espiões, denunciando qualquer comportamento suspeito, até mesmo de seus pais. Winston sente a tensão constante de estar sendo observado, e a linha entre amigos e inimigos é borrada. A qualquer momento, uma palavra mal interpretada pode levá-lo à prisão ou à morte. Capítulo 3. Memórias fragmentadas. Winston sentado, perdido em pensamentos, flashes de sua infância surgem. Ele tenta recordar sua mãe e irmã, que desapareceram durante as purgas do partido. A memória é nebulosa, como se o próprio tempo tivesse sido apagado. Winston percebe que o regime destruiu não apenas as pessoas, mas a própria história, reescrevendo o passado para se manter no poder. Capítulo 4. A manipulação da verdade. Winston reescrevendo documentos. O Ministério da Verdade é um grande mecanismo de mentira. Winston altera artigos de jornal, apagando evidências e inserindo novas versões dos fatos. A verdade é moldável, e o partido dita a realidade. A novilíngua reduz o vocabulário, tornando impossível expressar pensamentos de rebeldia. Capítulo 5. A opressão do cotidiano. Winston come uma refeição insossa na cantina. As ruas são cinzas, as construções decadentes. O racionamento é severo, e até o prazer é suprimido. As músicas e filmes são controlados pelo partido, que substitui arte e cultura por propaganda vazia. Winston percebe como o regime sufoca qualquer vestígio de humanidade. Capítulo 6. O desejo de liberdade. Winston escreve no diário, suando de nervoso. Ele anota: liberdade é a liberdade de dizer que 2 e 2 são 4. Esse pequeno ato de escrita é sua primeira verdadeira rebelião. Ele sabe que está condenado, mas continua a escrever, agarrando-se à esperança de que a verdade um dia prevalecerá. Capítulo 7. A esperança nos proles. Winston observa os proletários nas ruas. Os proles vivem marginalizados, mas possuem uma liberdade que Winston inveja. Eles cantam, riem, amam, coisas que os membros do partido jamais poderiam fazer. Ele acredita que, se um dia houver uma revolução, ela partirá do povo. Capítulo 8. O passado como resistência. Winston segura o globo de vidro, admirando sua beleza. Ele compra o objeto como símbolo de resistência. O globo é inútil, mas carrega o peso de uma época anterior ao partido. Para Winston, manter esse pedaço de história é um ato de desafio. Capítulo 9. O encontro com Julia. Julia escorrega um bilhete para Winston. Eu te amo. Eles começam a se encontrar secretamente, e o amor se torna sua forma mais intensa de rebeldia. Eles sabem que serão capturados, mas cada momento juntos é um grito de liberdade contra o partido. Capítulo 10. O quarto secreto. Winston e Julia no quarto sobre a loja, sorrindo pela primeira vez. No pequeno quarto, eles vivem como pessoas livres, mesmo que temporariamente. O espaço sem teletela é um refúgio, onde podem ser eles mesmos. Capítulo 11. A promessa da resistência. O'Brien convida Winston para sua casa. Ele promete que a resistência existe e dá a Winston o livro de Emanuel Goldstein. Pela primeira vez, Winston sente que não está sozinho. Capítulo 12. O livro proibido. Winston lendo com fervor. O livro explica a lógica do poder. O partido governa pelo medo e pela manipulação, mantendo o povo num ciclo eterno de opressão. Winston começa a entender a profundidade do controle do regime. Capítulo 13. A traição revelada. A porta do quarto é arrombada. O Sr. Charrington era um agente da polícia do pensamento. Winston e Julia são capturados. A ilusão de liberdade desmorona. Capítulo 14. A prisão no Ministério do Amor. Winston em uma cela branca, sujo e ferido. O partido não executa dissidentes rapidamente. Primeiro, eles quebram a mente. A verdadeira vitória é fazer a pessoa amar o grande irmão antes de morrer. Capítulo 15. A tortura física e mental.
O'Brien segura uma alavanca elétrica. Ele tortura Winston física e mentalmente, destruindo sua percepção de realidade. Winston resiste, mas lentamente cede, incapaz de manter suas convicções. Capítulo 16. O quarto 101. Winston amarrado, vendo uma gaiola com ratos. O'Brien diz: todos têm algo que não suportam. Para Winston, são ratos. No desespero, ele grita para torturarem Julia no lugar dele, quebrando completamente sua resistência. Capítulo 17. O amor destruído. Winston encontra Julia, ambos irreconhecíveis. Eles admitem que se traíram. O partido destruiu o que os tornava humanos, apagando até o amor. Capítulo 18. A rendição final. Winston olha para a tela com o rosto do grande irmão. Ele sente uma lágrima escorrer, não de tristeza, mas de devoção. Ele amava o grande irmão. Gostou desse vídeo? Se inscreve para não perder os próximos. Deixa seu like e se quiser comprar a versão física do livro é só usar o link nos comentários.